Acho que ele está, eu vi ele aqui agora. Ok, vamos esperar já mais um pouquinho, né? Sim, boa tarde. Boa tarde, Luiz Henrique, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Luiz, no começo tem o passe que a Nilza faz, depois tem as vibrações, né, a preparação. Aí quando for chegar a tua vez, eu te falo, ok? Tá bom, obrigado. Obrigado a você. Por favor, né, não se esqueçam de colocar a presença no chat para não ficarem com falta. Nilza? Oi, tô aqui. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos mais uma segunda-feira, com muito amor e carinho, para começarmos a nossa semana, recebendo o passe dos nossos irmãos espirituais, que vêm sempre para nos ajudar, nos fortalecer. Que nesse momento deixemos tudo de lado, os nossos pensamentos negativos, os nossos problemas, para que nesse momento o nosso corpo, a nossa mente esteja com as vibrações, um teor vibratório muito bom, para podermos receber o nosso passe, para que possamos estar sempre em sintonia. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, que a todo momento nos ensina, nos ajuda, nos protege. A Maria de Nazaré, nossa querida Mãe Santíssima, cubra cada um de nós com seu manto azul sagrado. Agradecer ao nosso querido e amado irmão Rodolfo, patrono da nossa casa. Sempre está atento a todas as nossos problemas, os nossos pensamentos. E agradecer sempre essa casa bendita que acolhe a todos nós e todos os nossos assistidos. Agradecer também os nossos irmãos do passe que já estão aqui, para cada um de nós recebermos esse passe curativo, esse passe de amor e fé, que nos fortaleça. E deixe sempre uma palavra, um sentimento de amor, de fraternidade para cada um de nós. Os nossos irmãos estão já em conexão conosco, com os nossos mentores, o mentor da nossa turma. Mais uma vez agradecendo a toda a espiritualidade amiga de luz, trabalhadores do bem, trabalhadores do amor, e que através da misericórdia de Deus tragam força aos que estão enfermos do corpo e da alma. Deem a eles sabedoria para enfrentar cada situação com fé, e se for sempre a vontade do nosso Pai, que sejamos todos curados pela medicina da terra e pela medicina do espaço. Que nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com os nossos irmãos do passe, possam nos ofertar o socorro que necessitamos nesse momento. E que esses nossos pensamentos
sejam sempre elevados para o amor, para a paz, para a cura de nossas dores, tanto física, tanto espiritual. Que sejamos sempre protegidos, sempre amparados por esses nossos irmãos de luz que estão sempre conosco. E que cada um de nós, nesse momento, agradecemos a Jesus esse amparo maravilhoso que nos é dado. Todas as segundas-feiras, para podermos começar de uma forma mais tranquila. Que os nossos irmãos, nesse momento, já estão terminando o passe de energização, de limpeza. E que cada um de nós recebamos um abraço fraterno, um abraço de luz, um abraço de aconchego. E que para eles agradecemos esse abraço e essa troca de energia. Para que nossa energia seja revigorada, limpa e serena. Muito obrigado por estarem aqui mais um dia. Obrigada aos nossos irmãos protetores, a Jesus, Maria de Nazaré, a Dr. Bezerra de Menezes, que ajudou na cura de nossos males, ao nosso querido irmão Rodolfo, que cede sempre a sua casa e está sempre conosco para nos acompanhar a nossa evolução diária. Obrigada a todos, graças a Deus, que todos tenham uma ótima semana, que todos tenham uma boa aula, um bom dia de aprendizado, de reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Muito obrigado. Hoje a nossa aluna em grau de 102, Sueli, está a posto, Sueli? Sim. Tá. Boa tarde a todos. Preparação dos trabalhos espirituais. Vamos fechar os olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia a dia. No silêncio interior, busquemos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo, e assim elevando os nossos pensamentos, vamos agradecendo-os por mais um dia de vida, entrelaçando nossas auras no entrosamento fraterno e amoroso, com nossos irmãos aqui presentes. Vamos saudando os nossos mentores individuais, os dirigentes espirituais dos trabalhos e ao irmão Rodolfo, o mentor desta casa. Saudemos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a elas que formem um cordão fluídico de proteção sobre esta casa abençoada e sobre cada um de nós, cobrindo os pisos, os tetos e as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar e pedir auxílio para o nosso trabalho às fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz,
Fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus perante a pátria brasileira. E assim chegamos até a nossa mãe Maria de Nazaré. Pedimos a ela que nos acolha com seu manto de luz e nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou, rogando a Ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e a tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita. E vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia. E assim agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje a aula 82, né? Estudo dos seres e das formas. O nosso expositor, Luiz Henrique. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Luiz. É todo seu agora. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Você de tão longe, é Ribeirão Preto, né? É Ribeirão Preto. Isso, muito obrigado, viu, pelo carinho e atenção com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos, que a paz e o amor de Cristo nos envolvam. Boa tarde. Boa tarde, amém. Sintamos a sua paz em mais essa tarde de estudos. Vou fazer uma apresentação da tela aqui. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Ok. Então, estamos na aula 82, estudo dos seres e das formas. O objetivo é levar o conhecimento do princípio da vida, refletindo onde chegamos,
relembrar a maravilhosa oportunidade que temos nesta encarnação, o nosso pensamento como energia. Definições de ser. Uma palavra que vem do latim, sedere. Ponto de vista da ciência, tudo que existe. Ponto de vista espiritual. Ente sensível que possui a vida própria, permanente e individualizada. Usaremos para esse estudo a definição da ciência. Olhando ao nosso redor, vemos diferentes formas de seres, os minerais, os vegetais e os animais. Dividimos os seres em dois blocos, animados e inanimados. Animados vêm do protoplasma orgânico, possuem existência organizada, sensibilidade, movimento, individualidade e vida própria. São seres que possuem alma, do latim anima, ou ânima. Integra com maior ou menor consciência própria, animais e o homem. Seres inanimados, insensíveis, sem vida organizada, sem alma, são os minerais e os vegetais. Quer dizer, por eles não terem um sistema nervoso, propriamente dito, eles não têm aquela sensibilidade física. E o ser, embora esteja ali experienciando, né, o princípio inteligente, a mônada, não está completamente integrado no vegetal ou nos minerais. Os seres animados não são iguais do ponto de vista psíquico. Alguns têm consciência própria e agem com inteligência maior ou menor, de acordo com a sua classe. São os chamados racionais. Outros são inconscientes, agem por instinto, são chamados de irracionais. Lembrando que Allan Kardec, quando faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, recebe a resposta de que o instinto também é uma forma de inteligência, em fase inicial, fase embrionária, mas é uma inteligência. Nós podemos ver isso claramente nos seres, né? Os seres queridos que estão à nossa volta sempre. A alma, o ser eterno, a mônada espiritual, que Allan Kardec chamou de princípio inteligente, emanação divina, transforma-se em alma vivente quando se organiza para viver no mundo físico, seja qual for a forma de que se utilize em dado momento ou circunstância. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, estamos. Perfeitamente. Tá ótimo. Sim. Aqui nós lembramos que Allan Kardec, lá no início do Livro dos Espíritos, ele diferencia alma e espírito apenas para designar como alma o espírito quando está encarnado, mas não ocorre nenhuma diferença entre espírito e alma, apenas para diferenciar quando o espírito está encarnado, denominava-se alma, e a alma desencarnada como espírito, apenas isso. O que quer dizer? Organizar-se para viver no mundo físico. Revestir-se de matéria. Da matéria, tudo é material no universo infinito. O fluido universal divide-se em infinitas propriedades. Podemos pegar o exemplo simples da água, que a 0 graus solidifica-se, no estado do nosso ambiente é líquida, e a 100 graus centígrados ela evapora-se, né? Desaparece, mas continua existindo. Agora vamos imaginar o fluido universal em infinitas propriedades, do tangível ao imponderável. Ou seja, tudo é matéria. Aqui nós nos referimos à matéria densa, propriamente do nosso globo, né, o corpo físico, os corpos tangíveis, ponderáveis. Utilizar-se de órgãos apropriados às atividades que irá desenvolver nos ambientes onde vai evoluir.
Isso vai variar segundo a esfera ou plano em que a alma deva exercer essas atividades. Para o nosso planeta, para a nossa época evolutiva, essa que estamos vivendo, a alma toma a forma que conhecemos como homens, animais e vegetais. Arcabouço físico, geralmente recoberto de substância orgânica, e para a maioria dos animais, órgãos de sentidos físicos para as relações sociais e órgãos psíquicos situados no perispírito, destinado às relações com os planos imateriais. Então, o nosso ser essencial, nós, essencialmente, essa centelha de luz divina, continua, mesmo assim, se manifestando no plano de origem, que é o plano espiritual. A alma vivente, nesse nosso plano, uma partícula divina emanada de Deus, dotada de poderes potenciais, submergida na matéria e organizada para nela evoluir. Então, nós somos criados de forma simples, ignorantes, né? Porém perfectíveis, com as potencialidades todas para nos tornarmos perfeitos, através das experiências que vamos vivenciar no decurso da nossa evolução. Os seres vivos emanados por Deus não são almas criadas no ato sexual humano, nem produto da atividade cerebral dos homens ou animais, nem frutos da geração espontânea, mas seres sagrados, divinos, que involuem de Deus para a matéria e voltam da matéria para Deus, evoluindo na eternidade. Depois, nas dúvidas, a gente conversa um pouco. Concepções antigas, do ponto de vista filosófico, que está aí na apostila, não é? Vamos lá, Tales de Mileto, aquele que mediu a altura das pirâmides do Egito através da sombra, que ninguém conseguia medir, um matemático, um sábio. Tudo vinha da água, o ar era o princípio da criação. Heráclito, a origem do mundo era o fogo. Tudo vinha do fogo. Então, dividiam-se aí as opiniões, como Allan Kardec diz, quando nós não sabemos uma coisa, nós criamos sistemas. E esses sistemas estão quase sempre distantes da verdade absoluta. Pitágoras, né, conhecido também como grande matemático da Grécia, ignorava a matéria ou a energia, mas tudo era forma que dependia de números. Esses possuíam uma força especial que geravam formas correspondentes. Até hoje, né, os profissionais da numerologia se utilizam da conceituação pitagórica para os seus trabalhos, enfim, tudo que ele elaborou no campo da matemática ainda é aproveitado até os nossos dias. Mas nas questões aí da origem do ser, não conseguiu obter muito êxito. Platão, que foi o discípulo de Sócrates, a alma era tudo e o corpo uma prisão. E esse que mais se aproximava aí da realidade espiritual dos seres. Aristóteles, que foi aluno de Platão, o corpo físico possui uma essência própria, também mais próximo, teoria mais próxima da realidade. Swedenborg, precursor do espiritismo, o mundo era um ser vivo e tinha forma de um homem. São teorias, sistemas, né? Demócrito, de Abdera, o homem era composto de átomos, e as diferenças vinham dos átomos que compunham a matéria. Os hindus, só existe uma alma, um ser universal. O que vemos e vivemos é pura ilusão. Essa é aquela teoria do todo universal. Tudo se dissolve no todo, tudo emana do todo, completamente distante da filosofia espírita, que nos aponta a individualidade do ser. Desde o princípio, passando pelos primeiros reinos, desde sempre, desde o início, mantém-se a individualidade. Sânquias, não há Deus,
mas sim um conjunto infinito de almas que formam o universo. Vocês vão observando as divergências, aí, as distâncias da doutrina que estudamos hoje. Do ponto de vista material, lá o cientista, né? Carlos Linné fundou o sistema moderno de classificação dos seres vivos, segundo as formas que apresentavam o modo de reproduzir-se e outras características. Cuvier classificou de acordo com a anatomia. Darwin, né? Lembramos que Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos em 1857, com 501 questões. Em 1859, Darwin escreveu o seu livro, né? Teoria da Evolução, e logo depois, por influência das questões que Darwin elaborou em seu livro, ele fez uma segunda edição, em 1860, do Livro dos Espíritos, contendo as 1019 questões, portanto, ampliou as questões para atualizar, que são as 1019 questões atuais. Depois não se modificou mais. Seres se reproduzem uns com os outros, modificando-os entre si mesmos, segundo as necessidades da própria vida. Então, aquela frase, né? Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, mas é aquele que consegue se adaptar melhor. É a teoria da evolução. Do ponto de vista espiritual, Descartes, animais eram autômatos, sem alma, e somente o homem possui um espírito. Lembrando que, até pouquíssimos séculos atrás, a própria Igreja definia que os animais, a mulher, os negros não tinham alma. Então, esse não era um pensamento adotado apenas por esse filósofo. Tá? E um erro, infelizmente, que se perpetuou aí por mais de 1000 anos. Tal animismo, a alma é que governa o mundo. Então, seria aquela questão mesmo antiga da alma universal, do todo universal. Vitalistas ou materialistas, né, uma corrente de pensadores, havia nos corpos uma forma especial e única que lhes dava todas as atividades. O microscópio veio para acabar com as especulações, mostrando que os seres se reproduzem pela fusão dos sexos. Camenários mostrou que o pólen é o elemento de reprodução das plantas, né? Se aprofundou nas questões da botânica, dos vegetais. Sprengel mostrou a ação dos pássaros nesse processo e mostrou a fusão de elementos masculinos e femininos nas plantas, análoga à dos animais. Por fim, a ciência descobriu que existe perfeita interdependência vital entre todos os seres dos diferentes reinos e que todos os seres vivos dependem das plantas, por intermédio das quais absorvem os elementos necessários à sua constituição e manutenção física. Aqui diz interdependência, quer dizer que interdependemos uns dos outros de forma indireta. Partimos que o universo é mental. Os seres vivos se movem como pensamentos divinos plasmados. Deus pode ser considerado uma mente que vive infinita e universal. Todo o cosmo é uma criação mental de Deus, sujeito às leis pré-existentes criadas por Ele próprio. Quando a gente entra nessas questões, pessoal, eu gosto de lembrar sempre um trecho aqui do Livro dos Espíritos, do capítulo 11 dos Três Reinos, bem no finalzinho, que Allan Kardec diz o seguinte: qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Ele se forma do princípio inteligente e individualizado?
É isso um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, não se pode senão construir sistemas. O que é constante e que resulta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, repetimos, isso está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil insistir. Então ele esclarece bem aqui, quando ele fala sobre os 3 reinos, que muitas coisas nós não temos como compreender. Por isso, obtemos essas informações dos espíritos superiores e precisamos nos contentar com elas, porque no momento nem nos importa conhecer todo o mistério da criação, do princípio inteligente, do ser espiritual. Lembrando que no universo infinito preponderam 3 elementos: Deus acima de todas as coisas, o princípio inteligente, que somos nós, nos diversos graus de evolução, e o resto tudo é matéria, que nós aprendemos aí no Livro dos Espíritos, o fluido universal em suas infinitas propriedades. Deus é absoluto e tudo vive nele, mesmo porque se algo existir fora dele, Deus não seria absoluto. Nisso nós nos lembramos do grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, quando ele diz: em Deus existimos e nele nos movimentamos, ou seja, ele já proclamava que nós somos uma partícula infinita de Deus. Uma forma bem simples de entender isso é imaginando Deus como uma incomensurável luz que permeia todo o universo e nós como pequenas faíscas de luz saindo dessa luz maior, dessa luz imensa. Deus é a alma de tudo, está no centro de tudo e tudo atrai e repele a si mesmo. Deus é puro espírito, sendo a criação espiritual e não material, sendo a parte material visível puro reflexo da essência espiritual do plano relativo. Então Deus está no plano absoluto. Nós, nesse momento, estamos no plano relativo, em constante modificação. Portanto, as leis de Deus são perfeitas, eternas e imutáveis, porque estão completamente feitas, porque não precisam se modificar jamais, e são para toda a eternidade. Somos um pensamento de Deus, um pensamento rápido, mas relativo, que dura tempos indefinidos, de onde os quais se processam a evolução. Ou seja, Deus cria através do pensamento. Como o próprio Jesus afirmou, o Pai jamais deixou de criar. Aqui algumas teorias, a noite de Brahma, como outrora tivemos também os dias da Gênese, que representam ciclos planetários que podem durar milênios ou milhões de anos, até bilhões de anos. Os dias, e aqui são noite de Brahma, da Índia, a teoria da Índia, período de repouso do pensamento de Deus, onde só existe silêncio e escuridão. É o período de caos que se refere à Bíblia. E o dia de Brahma, atividade do pensamento de Deus, a criação divina é consciente, deliberada e regida pelas leis estabelecidas por Ele próprio. Somos imagem e semelhança de Deus, pois podemos criar constantemente, sem limites, com a nossa mente, nesse momento em escala reduzida, limitados ao plano que vivemos. Poderíamos, assim, afirmar que somos co-criadores em escala infinitamente inferior a Deus. Estamos constantemente co-criando alguma coisa em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, enfim. A proposta é que criemos sempre coisas boas. Infelizmente,
nem sempre é possível, dadas as nossas limitações, né? E acanhadas conquistas morais ainda. São pulverizações de luz que surgem da mente criadora e lançando-as ao exterior, esses pensamentos atraem para si o fluido cósmico universal, plasmável, e assim caem na involução, que é a descida. Essa pequena mônada, já evolvida por matéria fluídica, vem caindo, passando por diferentes esferas e planos, perdendo a sua luminosidade até chegar ao seu máximo de condensação. Chega assim no nosso mundo, no reino mineral, que será aí tratado na próxima aula, né? Evolução nos diferentes reinos. Nesse instante, inicia-se a subida. Do ponto máximo da involução, nós começamos a nossa ascensão espiritual, de retorno ao Criador. Como André Luiz nos afirma lá em Evolução em Dois Mundos, desde o átomo até o arcanjo, todos contribuem para com o equilíbrio do universo. A descida foi inconsciente. Durante a subida, vai despertando uma consciência própria, ampla e perfeita. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos as 3 ordens, que é o resumo, segundo os Espíritos, o resumo das ordens e das classes que habitam o universo. Quisera Deus nos criar dessa maneira e compreendemos para que obtenhamos o mérito de cada conquista que realizamos no campo da moral, no campo da bondade, da inteligência, isso vai nos pertencer para sempre. Agora, as coisas do mundo pertencem ao mundo, somos usufrutuários e são temporárias para nós, apenas para o devido aprendizado. Desceu como uma chama e volta como uma alma. Voltará a brilhar pelo seu esforço imenso e penoso, transformando-se em um ser divino. Deus deu à mônada vida própria e a imortalidade, possibilitando-a voltar à origem, com a liberdade de escolher seu próprio caminho, e a eternidade é o nosso prazo. Primeira ondulação, a involução, criação, transformação em energia, condensação das nebulosas, formação dos sistemas siderais, condensação máxima, segundo plano da queda, formando todos os habitats dos quais a mônada vai sofrer as experiências. Os próprios mundos são criados pelos espíritos da esfera crística, né? A qual pertence Jesus, que foi responsável pela criação do planeta Terra, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, há 4,5 bilhões de anos. Na mônada, pensamento, criação, exteriorização como energia, chama, envolvimento pela substância fundamental até chegar ao reino mineral, que é o primeiro reino em que vamos obter experiências. Segunda ondulação, o retorno, evolução. Aí começamos a subir. Para a substância, transformação da matéria bruta em luz, porque destituídos de todos os corpos, somos um clarão de luz. E a nossa casa é o plano espiritual em todo o universo infinito. Para a mônada, passagem da matéria inorgânica para a orgânica, entrada para as origens da vida celular, conquista do instinto, da intuição inconsciente, do raciocínio da consciência e da intuição consciente, ou supra ou superconsciência. O plano não é um lugar ou dimensão, mas sim um estado ou uma condição de manifestação de coisas ou seres, caracterizado por um teor vibratório. Então, aí o pessoal da Aliança se refere aos planos. Então, o plano não é um local, assim como a Terra é um local circunscrito no espaço. Esses planos não. Mas um estado, uma condição espiritual. Plano da matéria A, eles colocam aqui na apostila, sólidos, líquidos e gasosos.
Plano da matéria B, matéria radiante. Plano da matéria C, éter, elemento da transição entre matéria e energia. Esse éter, que faz referência ao Livro dos Espíritos, é o próprio fluido universal. Plano da energia. Plano A, calor, luz, raios, ultra e infra. Planos da energia B, raio X e gama. Planos da energia C, forças sutis da natureza, força vital ou fluido vital. Planos espirituais, forças mentais, forças anímicas, forças dos planos superiores, forças divinas. Isso aí que nós aprendemos, né? Uma espécie de escala na progressão evolutiva. Vamos entender o plano. No plano que vivemos na Terra, há 3 dimensões para todas as coisas. As 3 dimensões são comprimento, largura e altura. Todos os entendimentos são feitos nesta base. O que ocorre, então, no plano imediatamente superior ou acima, existem 4 ou mais dimensões. O coeficiente vibratório é outro, havendo mônadas capazes de perceber tais diferenças. Então, aí os planos, as dimensões se ampliam de acordo com os planos, de acordo com as condições. Aquilo que alguns estudiosos chamam de quadridimensão, né? Quadridimensional. Dúvidas? Espera aí. Pronto. Pronto. Podemos ir às dúvidas e aos comentários. Ademir, até que horas a gente tem? Até um pouquinho antes das 16. Então tem bastante tempo. Temos. Alguma dúvida? Eu gostaria de fazer um posicionamento, Luiz. Pois não. É Célia quem está falando. Pois não, Célia, é que eu não estou vendo aqui na tela. Mas eu estou aqui. Tá bom. Tá bom? Ok, Célia. Pois não. Isso. É o seguinte, eu li essa aula anteriormente, já estudei, inclusive, e há uma posição numa espécie de definição, antes um pouco daquele momento da definição de Noite de Brahma, quando você coloca, não você, o texto geral, eu queria só um desenvolvimento melhor dessa explicação. Eu não tive muita compreensão. Diz mais ou menos isso: somos um pensamento de Deus, um pensamento rápido, mas relativo, que dura tempos indefinidos, de onde os quais se processam a evolução. Então, eu entendo até o seguinte: Deus criou através do pensamento. Sim. Por que se diz esse pensamento rápido? Tem alguma explicação? Porque, imagina, quanto tempo Deus demora para criar um princípio inteligente? Não temos condições. Sim, de mensurar. Não temos, porque é como eu li esse pequeno trecho aqui do Livro dos Espíritos. Sim, eu até queria a questão também que foi colocada aí. Essas questões estão nos mistérios de Deus. Quanto tempo eu levei para ser criado? Não dá para saber. Ninguém tem essa resposta. Agora, ele fala sobre a noite de Brahma, né, que pode se referir àquele período da criação também. Tudo era noite e tal. Aí eu acho que a Gênese de Moisés explica melhor. Isso, que me falaram sobre isso também. A Gênese de Moisés explica melhor, porque são vários períodos, vários ciclos, não apenas um dia e uma noite.
Lá na teoria dos hindus, eles resumem dessa maneira, né? Uma forma diferente de compreender as questões da criação e as questões espirituais das nossas aqui do Ocidente e mesmo dos conceitos antigos de Moisés e tal. Uhum. Lá onde Moisés coloca todos os dias, né, inclusive o sétimo, que é o dia do descanso, que representa o equilíbrio de todas as coisas, são ciclos de criação que demoraram milhões ou bilhões de anos para se realizarem, né? E nós também não sabemos quantos milhões ou bilhões de anos cada ciclo teve, se um demorou mais ou menos do que outro. Essas questões assim, que também não são muito importantes para nós compreendermos agora, porque nós estamos nos primeiros degraus da evolução, e o que predomina aqui para nós são os ensinamentos de Jesus, que, resumindo, é amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a nossa primeira lição aqui na condição de seres racionais, não é? Nos primeiros degraus, mantendo a nossa individualidade. Agora, essas respostas mais precisas, eu acho que, saindo de Allan Kardec, qualquer coisa que se diga serão, como ele mesmo afirma, sistemas formados que não representam a verdade. Tá. Então estava dentro do que eu supunha que pudesse ser mesmo. O pensamento rápido aí, mas é relativo de acordo com o tempo que nós não podemos mensurar, nem muito menos comparar com o nosso. Tá. Não podemos. Aí o pensamento de Deus, ele cria mundos, ele cria energia, né? Sim. Que somos nós, que é o princípio inteligente. Mas quanto tempo? Em quanto tempo fomos criados? Quem poderia dar essa resposta? Acho que ninguém, né? Ninguém, lógico. Mas sabemos disso. A doutrina espírita, a meu ver, eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez em 1992. Eu era católico e não tinha resposta de nada. Católico tradicional, né? Aquele por tradição, que vai à missa, vai ao batizado, ao casamento, mas que também não praticava. Quando encontrei o Livro dos Espíritos, eu então li aquele livro e obtive respostas ali que eu jamais imaginava, e muito racionais, como eles próprios propõem, né? A fé raciocinada. Então, para mim, tudo teve um outro significado. Eu acho que, isso aí é meu ponto de vista, a doutrina espírita sai na frente de qualquer entendimento sobre a criação, né? Nós podemos estudar mais sobre essas questões aqui desta aula na Gênese, no próprio Livro dos Espíritos. Eu acho que nenhuma teoria, nenhum filósofo foi mais além do que Allan Kardec com a sua codificação, viu? Porque todos os filósofos, por mais brilhantes que tenham sido, eles se esbarravam com a imortalidade da alma. Tirando Sócrates, que mencionava isso, e Platão também, que nós vimos aí, os outros filósofos, até recentes aqui, a nosso tempo, negaram a pré-existência e a pluralidade das existências da alma. Então, como pode ser alguém sábio se nega a própria essência? Aí eu estava pesquisando outro dia, falei, poxa, eles são homens brilhantes, notáveis, né? Me veio uma intuição, falou, pesquisa lá nas ordens e nas classes resumida dos espíritos. Aí eu vi lá que os pseudo-sábios estão na 8ª classe da 3ª ordem. São os espíritos que habitam a Terra. Então, eles não avançaram muito, porque a sua própria condição não permitia isso, por mais sábios que fossem, eram pseudo-sábios, segundo a doutrina espírita. Porque como alguém pode ser sábio se nega a própria essência, que é a espiritual? Então, eu acho que a doutrina espírita sai na frente, é o meu ponto de vista. Não sei se alguém mais aí concorda. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Fiquem à vontade. Oi, Amanda, prazer. Oi, Amanda, o prazer é meu. Agora eu estou te vendo. A primeira pessoa que eu vejo aqui nessa tela. É porque tem muita gente, então a gente fecha o microfone
e câmera por causa da conexão, deixar só o mesmo expositor. Tá bom, obrigado. Eu queria falar só um comentário mesmo sobre as plantas, que inclusive tem no livro, e eu também vi um estudo falando das árvores, né? Aqui está dizendo que os livros, eles... desculpa, no livro está dizendo que as plantas, elas já são dotadas de alma também, né? No livro aqui do amarelo. E eu vi faz pouco tempo que as árvores, elas se conectam e sentem dor. Então, debaixo, com as raízes, elas vão se apoiando. Quando uma precisa de alimento, a outra vai e passa pelas raízes. Também parece que até a dor foi colocado no artigo. Achei muito curioso, que elas sentem a dor. Então, uma vai suprindo a outra. Achei bem curioso isso. As plantas, assim como o reino mineral, existe uma comunidade de princípios inteligentes que algumas teorias espiritualistas do Oriente convencionaram chamar de almas-grupos. Mas almas-grupos, na verdade, não existem da forma como eles entendem, que eles entendem que essas almas retornariam a um todo universal depois de um certo tempo e tal. O Espiritismo não define assim, define que após a criação do princípio inteligente, ele vai para o processo de evolução, que é a descida, e depois começa a sua ascensão, a sua subida, e jamais, desde o momento da criação, jamais perde a sua individualidade. Aliás, isso é uma criação da magnânima sabedoria e bondade de Deus, que não nos deixa jamais perder tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivenciamos no decorrer da nossa trajetória evolutiva, que não sabemos também quantos bilhões de anos levam. O que ocorre é que, onde está uma árvore, provavelmente está ali um grupo de mônadas, de princípios inteligentes, adquirindo conhecimento, sensações. Por exemplo, nós aprendemos a respirar no reino vegetal. E hoje fazemos isso de forma involuntária. Mas essas sensações não estão no campo físico, porque a planta não tem um sistema nervoso que conduza uma dor, por exemplo. Mas é possível que aqueles seres ali sensíveis da criação de Deus estejam percebendo. Então, não podemos dizer que vamos machucar uma planta e ela não vai sentir nada. Ela não vai sentir fisicamente, mas devemos lembrar que ali estão seres em início de evolução, que são nossos irmãos, não estão reencarnados na planta, mas eles estão ali bem próximos, bem integrados ao sistema da planta, das florestas, de toda a flora universal. Existem bilhões e bilhões de princípios inteligentes em início de evolução, aos quais nós precisamos respeitar, até porque já estivemos lá. Então é nesse sentido. E alguns se confundem dizendo que a planta sente dor. Não, só recebe o reflexo da dor mesmo, como nós sentimos, quando o princípio inteligente está completamente integrado ao corpo, no caso da reencarnação. Isso ocorre só a partir do reino animal. Entendeu bem? Mas não é dizer que a planta não sente. Isso aí precisamos ter um meio termo. Como são outras questões que se encontram nos mistérios de Deus, a doutrina espírita nos conduz até aí. Olha, existe ali um grupo de princípios inteligentes adquirindo todo o conhecimento que eles precisam para prosseguir em sua evolução, assim como outrora, bilhões de anos atrás, nós também precisamos. Então, se alguém destrói aquilo, machuca aquilo, aquele ser sensível que está ali, ele vai, de alguma maneira, perceber aquela violência. Por isso, o carinho, o cuidado, o amor, o respeito que nós precisamos ter em relação às plantas e aos animais que estão à nossa volta. Aliás, não só isso, é nossa responsabilidade, é nosso dever cuidar dos nossos irmãos em início de evolução. Vejam lá no livro Missionários da Luz,
que André Luiz fala sobre isso, não é? Assim como nós pedimos aos nossos irmãos maiores que nos ajudem, nós também devemos auxiliar aqueles que estão imediatamente em nossa retaguarda espiritual. E também no livro Consolador, de Emmanuel, que fala sobre isso também. Então, a todo respeito, todo cuidado, não dizer assim, posso quebrar uma planta que ela não vai sentir nada, que aqui não tem sistema nervoso e tal, não é isso. É só explicando que do ponto de vista físico, não, mas do ponto de vista espiritual, sim. Eles estão ali. É o momento deles, é a casa deles, digamos assim, momentânea, temporária, em que eles estão aprendendo muita coisa que serão vitais para eles nas outras etapas da evolução. Então, todo amor, todo carinho é muito importante e é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. Tá bom, Amanda? Obrigado. Obrigada. Que bom que vocês fazem essas perguntas e nós podemos falar sobre os livros que apontam as respostas, né? Porque tem muita coisa na literatura espírita, sobretudo na obra do Chico Xavier, que fala sobre essas questões da evolução do ser. Ô, Luiz, posso fazer uma pergunta? Sim, quem? Ana Paula. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tudo. Então, você falando aí do livro, né, do André Luiz, então Sim. a necessidade, né, estendendo um pouquinho, né, que eu li esse livro também, a necessidade que ele comenta nesse livro também do equilíbrio, né, que a gente tem que ter em todos os reinos, né, o mineral, o vegetal, Sim. Todos, né, o animal. Senão esse desequilíbrio pode causar um dano para o próprio homem, né? E é muito lindo esse livro, que ele dá toda a evolução, né? Sim, tudo isso. A própria ciência hoje, os movimentos de defesa do meio ambiente, inclusive o Espiritismo está nesse movimento também. Imaginem, nós recebemos das plantas o oxigênio puro, vital para a nossa sobrevivência física, e devolvemos gás carbônico. Somos pessoas, 7 bilhões e tanto de pessoas no mundo, jogando gás carbônico o tempo todo, as plantas recolhendo esse lixo, digamos assim, um gás em forma de lixo, e transformando em oxigênio puro para nós, produzindo o ar que nós respiramos. Imagine a pessoa que bota fogo numa floresta, aqui em Ribeirão Preto, infelizmente, esse ano, tivemos muitas coisas assim, não é? E imagine a condição de um ser desse, que não chegou nem a compreender aquilo que é vital para ele próprio, não é? E os animais, leiam o livro da Zíbia Gasparetto, Sem Medo de Viver, e vocês vão saber, se alguém ainda não leu aí, vão saber sobre as maravilhas que os animais e as plantas nos proporcionam. Aí nós não os teríamos mais como seres a quem devemos a nossa colaboração, nós os teríamos como benfeitores, porque eles nos protegem de energias densas que poderiam até nos fulminar a vida física. Esse é o papel, é o trabalho que eles muitas vezes realizam aqui. Então, eles não vêm só para receber. Então, mesmo, às vezes, na linha espírita, podemos compreender dessa maneira. Não, eles vêm para nos dar muito. Os animais, sobretudo esses que vivem à nossa volta, em nossos lares, as plantas que ornamentam nossas casas, nossos vasos, muitas vezes são grandes protetores. Se vocês quiserem ir mais a fundo, leiam Magia de Redenção, de Ramatiz, como as plantas nos protegem, como elas dissolvem energias negativas. Então, a preservação das plantas e dos animais, assegurar a sua saúde, é a mesma coisa que garantir a nossa própria vida, a nossa própria existência. Tá bom, Ana? Muito obrigado. Mais alguém? Obrigada, Luiz. Muito importante essas questões, não é?
nós podemos raciocinar um pouco sobre como estamos nesse ponto da nossa evolução e o que podemos fazer para melhorar cada vez mais, de acordo com os ensinamentos espíritas. Temos um tempinho ainda, fiquem à vontade. Ninguém mais quer perguntar nada? Aproveitem, tirem suas dúvidas. Aproveite o tempo que temos. Então, resumindo, não é? Nós fomos criados por Deus no seu hálito divino, como luz, ou seja, somos uma centelha de luz divina. Puros, porém ignorantes, mas perfectíveis, passíveis de obtermos a perfeição através das experiências que o próprio Pai vai nos oferecer. Aí somos lançados nos planos mais densos da criação, para obtermos todas as sensações, todo o aprendizado necessário. Por que Deus nos fez assim? Poderia já nos ter feito prontos, perfeitos, sem passar por nenhuma dor, nenhum sofrimento? Sim, mas aí seríamos máquinas, robôs. Não seríamos o princípio inteligente. Não teríamos mérito nenhum. Quisera Ele, em sua infinita misericórdia, que tivéssemos o mérito de cada conquista realizada, que respondêssemos também, a partir de um determinado momento, pelos nossos erros, e tivéssemos a oportunidade de refazê-los, não é? Mas que tudo fizesse parte do nosso patrimônio espiritual. E assim vamos lentamente passando pelos reinos primários da natureza, depois pelo reino que nós denominamos hominal, tendo toda uma vasta experiência como homens, ora reencarnando, já que o espírito é sexuado, precisamos também lembrar isso. Ele não possui um sexo definido, mas ele possui as duas potencialidades, negativa e positiva. Então nós vamos ter experiências como homens, como mulheres alternadamente. Para quê? Para que obtenhamos todas as sensações, todas as experiências e efetivemos o nosso aprendizado nos planos mais densos. Quando nós retornamos já para o seio de Deus, completamente feitos, já perfeitos, o nosso exemplo maior, nos aponta o Livro dos Espíritos, é Jesus, é aquilo que nós temos condições de compreender no momento. Então tudo para? Não, não para. Aí que começa, porque nós vamos contribuir com Deus para todo o equilíbrio do universo. Imagine quanto trabalho existe no universo. O próprio Jesus é um exemplo disso, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, esse livro que eu já citei, que fala sobre a trajetória, desde a criação e a trajetória evolutiva da humanidade. Ele próprio é um espírito governador, construtor de mundos, de planetas, responsável por humanidades inteiras, como é o caso do planeta Terra. Dizem algumas manifestações mediúnicas que Jesus também governa outros planetas. Imaginem que nós somos aqui do planeta Terra, vamos dizer 7 bilhões para 4, 28 bilhões, vamos arredondar para 30 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados, vinculados ao planeta Terra. Então, Jesus é responsável perante Deus por toda essa humanidade. O compromisso dele é que nos conduza para Deus de forma regenerados ou redimidos, né? É por isso ele é conhecido como Redentor, que vem para nos redimir, para nos regenerar.
através dos ensinamentos. E o que são os ensinamentos de Jesus, senão as próprias leis de Deus, por ele exemplificadas e ensinadas aqui quando entre nós. Mais alguém, pessoal? Eu vou só fazer, mas se ninguém se habilita, eu tenho tempo. Por favor. Eu posso fazer, Ademir? Claro. É o seguinte, Luiz Henrique, no livro da Evolução em Dois Mundos, desse que você já citou, e ele é bem básico para o entendimento dessa aula, Sim. Diz em algum momento, que eu obviamente não encontrei agora para ler, mas que no nosso círculo, no nosso meio, a inteligência é sempre seguida da razão. E a nossa razão vai ser seguida pela responsabilidade. Isso ele diz porque eu tinha anotado aqui quando eu estudei para essa aula. Sim. Aí eu me pergunto, porque eu sou muito de perguntar para mim mesma, mas às vezes eu não acho a resposta, eu procuro num livro também ainda não acho, e quando eu aproveito um preletor que se disponibiliza a responder, eu sou obrigada a aproveitar, né? Vamos lá. Então, aí, em algum momento, você disse durante a aula hoje uma coisa interessante, que a proposta é sempre criar coisas boas. Mas o homem, né, o nosso círculo, nós estamos muitíssimo bem aparelhados para criar coisas boas. Porque nós temos a inteligência, nós temos o discernimento, a razão e, obviamente, que isso vai ser seguido das responsabilidades pessoais. Por que será que tem tanto ainda? Aí é só uma elucubração, né? Por que será que tanto a gente ainda tem que falar em reforma íntima, tanto, se nós estamos estudando tudo isso e a gente compreende? Não seria uma conjectura para que todos pensassem? Eu acho que o espírita, né? O espírita ele é capaz de perceber isso. Será que eu estou errada? Não, você está certa. E mesmo nós que somos capazes de compreender isso, temos dificuldade na hora da prática, ou não? Sim. Então, essa pergunta é até fácil de responder, porque não sou eu quem precisa responder. Isso está no Livro dos Espíritos, lá nas 3 ordens. O que diz lá? Allan Kardec pergunta, né? Quais os graus, né, de espíritos que habitam o universo e tal, e eles respondem, podemos fazer um resumo. Até estamos fazendo aqui um estudo básico do Livro dos Espíritos, tem sido muito importante rever essas questões. Então, o que ele diz lá? Olha, fazendo esse resumo, nós temos no universo 3 ordens e 10 classes. Sim. A terceira ordem são os espíritos propriamente da Terra. Uhum. O que ocorre na terceira ordem? São os espíritos imperfeitos, a nossa condição. É difícil agir fora da nossa condição atual. Por isso nós somos puxados mais, às vezes, para as coisas negativas. Porque ocorre nesta ordem, que vai da 10ª até a 6ª classe, tá? Ocorre a predominância do mal sobre o bem. Em nós, isso ocorre dentro de nós. O mal ganha do bem dentro de nós, nessa etapa da evolução. Nós vamos vencer isso. Ocorre a predominância do material sobre o espiritual. Mas nós vamos vencer isso. Sim. Também estamos a caminho de vencer. Segundo o livro do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós teremos até 2057, segundo ele anota lá, em 1857 foi dado o prazo de 200 anos para essa humanidade. A partir da primeira edição do Livro dos Espíritos, 100 anos para que nós compreendêssemos, para que nós recebêssemos esses ensinamentos, que venceu em 1957, e mais 100 anos, que vai vencer em 2057, para que coloquemos parcialmente em prática esses ensinamentos. Parcialmente, porque não temos condições ainda de colocarmos em prática na íntegra. O que ocorre é que nós precisamos alcançar a nossa etapa principal, que é alcançar a segunda ordem. Vejam o que eles dizem. Espíritos da segunda ordem são os espíritos bons. Parênteses.
que raramente reencarnam no planeta Terra, o que deixa claro para nós que o planeta Terra é um planeta apropriado para os espíritos da terceira ordem. Mas assim que nós alcançarmos, por isso exige de nós muita força, muita disciplina, muito trabalho, reforma íntima, sim, ou se preferirmos autoconhecimento, ou que seja a nossa transformação, né? Certo. Se nós conseguirmos tudo isso, quando iniciarmos o ciclo de regeneração, se eles estiverem certos, a partir da segunda metade desse nosso século, estando nós aqui ou na espiritualidade, não importa, se tivermos nos esforçado para alcançarmos esse grau, nós vamos continuar reencarnando aqui, já na segunda ordem, que é dos espíritos em regeneração. O que ocorre lá? A nossa natureza muda, porque nós evoluímos. Aí eles dizem que o processo se inverte. Ocorre a predominância do bem sobre o mal, do espiritual sobre o material. Aí, aquele esforço todo que nós fazíamos para praticar alguma coisa de bom, não vai ser tão penoso para nós. Nós vamos ter mais facilidade, porque já nos habituamos àquilo. Então, trata-se de vencer etapas da evolução. É algo ainda inerente à nossa condição evolutiva. Por isso, nós precisamos sempre sermos lembrados, e para isso existe a escola de aprendizes, existe o evangelho, existe a doutrina espírita e outros. Diferentes instrumentos, Existem outros segmentos, religiosos ou não, movimentos que são movimentos sociais ou de toda a humanidade, que já caminham para esse termo, para essa transformação. E aí nós vamos modificar tudo isso. Mas nesse atual momento, é tudo normal, tudo necessário que sejamos lembrados, que ainda alguém precisa nos dizer que, olha, o caminho é esse, vamos vencer o egoísmo, vamos vencer o orgulho, não destruí-los, que Deus não quer que destruamos nada em nós, mas que transformemos as nossas potencialidades no seu oposto positivo. Ou seja, de egoísta vamos nos tornando um pouquinho mais altruístas, de orgulhosos um pouquinho mais humildes, e esse pouquinho para nós são conquistas significativas que importam muito na nossa evolução. E assim vai se processando, sempre vamos ser lembrados. Jesus envia os seus missionários, homens de escola, na ciência, na arte, na filosofia, na religião, no meio político mesmo. Se nós observarmos bem, precisamos observar bem, mas tem gente boa trabalhando para as coisas melhorarem, tal, são minoria, infelizmente. Aqui no nosso plano, ainda o bem é minoria. Não é? O Emmanuel também fala sobre isso no livro Consolador. Mas são etapas que nós precisamos vencer. Por isso, nesse momento, ainda é difícil. Mas sejamos perseverantes, que na próxima etapa tudo nos será mais fácil. Porque nós já temos esses atributos, né? Da inteligência, da razão, do autoconhecimento, e a gente está todo dia aprendendo. E a nossa razão, ela vai melhorando, porque a nossa razão, ela é relativa, ela vai se melhorando, vai se ampliando, a nossa razão vai ficando cada vez mais lúcida, próxima dos ensinamentos de Jesus, próxima das leis de Deus, tá? Tá certo. Muito obrigada, Luiz Henrique. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? O tempo já vai diminuindo agora. Luiz, Amanda de novo. Pois não, Amanda? Você falou, então, que existem etapas de evolução. Então, o nosso atraso é uma etapa certa? Então, o caminho que a gente está seguindo, a velocidade, já era certo que seria assim? Isso também é relativo, porque lá no Livro dos Espíritos, eles dizem o seguinte: aqueles que receberam os ensinamentos e procuraram acertar desde o início, já alcançaram esse objetivo. Vamos pensar, por exemplo, nos apóstolos, que eram homens comuns como nós. Lembram as dificuldades que eles tinham? Tanto materiais quanto espirituais. E hoje eles são espíritos superiores, porque eles venceram lá naquela época, lutaram muito,
trabalharam muito e fizeram o seu processo de transformação interior antes de nós. Agora, não sabemos se eles eram espíritos mais velhos do que nós, porque como Jesus afirma, o Pai jamais deixou de criar, significa entender que nós fomos criados em tempos diferentes. Portanto, não dá para fazer uma comparação, entendem? Não dá para saber se uma pessoa que está próxima de mim, que é mais inteligente, que é mais nobre de caráter, que é mais evoluída, ou ao contrário, se são espíritos mais velhos ou mais novos do que eu. Então tiveram mais oportunidades ou menos oportunidades. Então essas comparações não são importantes para nós. Qual a comparação importante para nós? É aquela que nós realizamos em relação a nós mesmos. Porque, como muitas coisas estão nos mistérios de Deus, eu não sei, por exemplo, se aquele irmão que hoje é um benfeitor da humanidade, que são poucos, ele já é um espírito mais amadurecido, que já teve bilhões de anos antes de mim para aprender. Como é o caso do próprio Jesus, que é um irmão maior, que foi criado como nós, que passou por todos os processos que nós passamos. Então, o que nos diz respeito é saber se hoje eu sou um pouquinho melhor do que eu era há um tempo atrás, do que eu era na reencarnação passada. E por menos otimistas que sejamos, há sempre melhora de uma reencarnação para outra, de uma fase para outra da nossa vida. Portanto, essa nossa reencarnação, a última, é sempre a nossa melhor reencarnação, porque estamos hoje melhores do que antes. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz isso. Naquela mensagem que ele fala, sois hoje infinitamente melhores do que éreis há 200 anos. Compreendeis coisas que não poderiam compreender naquela época. Então é assim que se processa, tá? Obrigada. Obrigada, Amanda. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta, pessoal? Temos quantos minutinhos, Ademir? Temos mais algum tempo, sim. Se precisar, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Tá bom. Aqui nós procuramos não falar muito sobre os 3 reinos, porque tem uma aula aqui a seguir, evolução nos diferentes reinos, tá? Antigamente essas aulas eram juntas, mas depois de um momento elas ficaram separadas. Eu acho que elas precisam ser separadas mesmo, para que nós trabalhemos bem essa questão da nossa criação, da nossa origem, do nosso princípio e de todos os processos que Deus nos oferece através dos planos de manifestações mais densas para o nosso aprendizado. Ou seja, o mundo para nós representa uma escola, uma grande escola. E quando essa escola não tiver mais nada a nos ensinar, nós vamos para uma imediatamente superior, um mundo melhor, uma condição melhor. Se nós quisermos ver exemplos disso, basta estudarmos a segunda metade do livro O Céu e o Inferno, de Kardec. A primeira metade é sobre o céu e sobre o inferno nas concepções que existiam até então. E depois são depoimentos de espíritos em diversas categorias, desde os espíritos suicidas, sofredores, até os espíritos felizes, espíritos em condições medianas e tal. E aí nós vamos verificando que alguns já não reencarnariam mais na Terra e que já estavam prontos para... Alguns teriam outras reencarnações na Terra mais felizes, porque já haviam cumprido bem as suas experiências anteriores e tal. Então é uma escola transitória para nós, porém muito importante e muito necessária na nossa trajetória evolutiva. Ok? Então, é uma aula importante para que nós deixemos isso bem claro, né? Como nós conhecemos a nossa origem, a nossa criação, o nosso processo de evolução. Como será no futuro, não é? Apesar de que não temos muitas informações daquilo que ainda nos espera.
que ele diz aí sobre o supraconsciente. Algumas coisas até são reveladas através dessa fase da mente, em que possíveis experiências futuras nos são reveladas através aí, da tela mental. Ô Luiz, só uma informação. Você estava falando, né, da aula futura. Não sei se você está a par que há um grupo dentro da Aliança que está estudando, né, as aulas iniciais e também o nosso livrinho amarelo, que está sendo tudo reformulado. Então, eu não sei te dizer ainda se vão ser ampliadas, se vai ser ampliado, se vai ser reduzido, se vão ter junções de aulas, né? Mas está sendo revista. Já faz 1 ano e pouco, mais ou menos, que esse grupo está estudando. Provavelmente, eu acho que nós teremos, já para 2020, não digo 2022, mas talvez já 2023 esse material já esteja pronto, né? Então, nós vamos ver qual a nova proposta que virá, né? Sim, Para o curso. eu estou sabendo, sim, porque do curso básico, eu já fiz uma aula aqui desse novo projeto, não é? Que é a aula 5 do curso básico, que é sobre a mediunidade. E até tenho essa aula que nós estamos fazendo hoje, eu tenho ela aqui junto com a evolução dos diferentes reinos, que a gente fazia antigamente. Mas eu preferi apresentar dessa maneira, porque certamente vocês têm um expositor para a semana que vem, para falar mais, né? Eu adentraria muito aí nessa questão da outra aula. Mas eu estou sabendo, sim, acho muito bom, muito importante, porque tudo precisa ser reformulado, tudo pode ser melhorado, né, Ademir? Sem dúvida. O próprio Edgar Armond falava isso, né? Não sei onde que eu li num dos seus livros que mudanças precisariam ser feitas e tal, melhoras. Imagine ele no plano espiritual hoje, toda a sua equipe, o Valentim Lorenzetti, todo esse pessoal aqui que escreveu a apostila, hoje eles têm uma visão muito mais ampliada, né? Então, mas eles não podem interferir na nossa marcha, então eles têm que deixar que nós podem nos intuir, nos inspirar, e certamente já estão fazendo isso, através desse pessoal aí que está se organizando e reescrevendo, por assim dizer, né, e tal. Acho muito importante. E eu estou sempre aí, o que puder ajudar, eu faço muitas pesquisas, muitos estudos, que puder ajudar, estou sempre pronto aí. Te agradeço. Para o próximo ano, as novas agendamentos de aula aí, eu vou estar em contato contigo. Eu não sei com a minha turma ainda se nós vamos ficar híbrido, né? Presencial e online. Se online ou presencial, não sabemos como vamos fazer ainda, né? Porque há um retorno lento, né? Das lento. casas, né? Aqui então, também. A gente não sabe 2022 ainda como vai ser. De repente você começa, né? A nossa casa ia abrir amanhã, nós adiamos mais uma semana, e de repente você já começa a ver aí que está tendo novos cepas, novas coisas acontecendo, cidades se fechando, então a gente não sabe realmente o que vem, né? Mas a gente está esperançoso no Cristo, que dias melhores, né, virão, conforme nossos merecimentos, e vamos ver, tá bom? Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, vamos encerrar, agradecendo muito ao Luiz. Né? Eu agradeço muito a oportunidade, as perguntas foram muito importantes, contribuem, enriquecem muito o estudo sempre. Agradeço a participação de todos, desejo uma excelente semana, muita paz e muita luz a todos. Obrigado, Ademir, fiquem com Deus, viu? Você também, muito obrigado. Você sabe que quem indicou você foi a Ercília, né? Você sabe Ercília. Isso, nós fizemos um trabalho juntos lá no curso para evangelizadores. Isso. É uma pessoa muito maravilhosa, a gente se entendeu muito bem. Inclusive, ela é a secretária dessa escola também, juntamente com a Nilza, né? Que bom. Tá bom? Muito a gente bom. vai se falando mais, vamos nos conhecendo. Muito obrigado, né? Sim, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigado, Ademir. Vamos lá fazer o encerramento. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Sueli? Oi. Vamos lá.
Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que, a partir de agora, possamos dividir o que de mais precioso nos destes, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem depressão com os pensamentos voltados à prática. Rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual. E finalmente vibremos por nós mesmos, para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós, através de nossa fé. Encerramento dos trabalhos espirituais. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou esse ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje, Sr. Luiz Henrique. Agradecemos ao nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor dessa casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que agradecemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui, e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de seus ensinamentos, pois nós o amamos acima de tudo. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, importante, né? As vibrações continuam às 22 horas. Quem puder participar, né? O convite está aberto, sempre. Hoje, tema 26. Nos graus inferiores da evolução, somente os que compreendem o sofrimento se humilham e se salvam. Nos graus inferiores da evolução, somente os que compreendem o sofrimento se humilham e se salvam. Mais uma vez. Nos degraus inferiores da evolução, somente os que compreendem o sofrimento se humilham e se salvam. No dia 8/11. Só lembrando que tenho 4 cadernetas que estão comigo ainda, cadernos de tema. Quem não pegou ainda, por favor, entre em contato para a gente marque, para que vocês retirem. Pode ser no reservado, porque logo no final do mês eu já vou estar recolhendo novamente as cadernetas e os cadernos de temas, eu vou precisar, né? Então, aí vai ficar muito correria para quem ainda não conseguiu, né, pegar comigo o material. Ou comigo, ou com a Nilza, está lá na FEIR, né, separado, envelopado, é só nos comunicar para a gente poder entregar esse material para vocês. Amanhã a gente vai estar lá, provavelmente manhã e tarde, né, temos turmas aí para amanhã e de tarde, quem quiser dá um alôzinho. Depois na quarta-feira nós vamos montar as cestas básicas e na quinta vamos entregar. Então tem 3 dias aí para quem tentar conseguir pegar material com a gente.